Oi, gente, tudo bom? E vamos falar das minhas leituras de julho, que foram de tudo um pouco, tá? A gente teve fantasia, teve suspense tirar o fôlego, teve algumas decepções no caminho, teve livros que prometeram o mundo e não entregaram absolutamente nada, teve livro que eu só li até o fim, na esperança de que os personagens perfeitos do livro anterior fossem aparecer. Então, assim, de tudo, e agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês. E vamos começar falando de fantasia, que eu acho que foi o gênero mais lido agora em julho. E vamos lá. Eu normalmente não faço muito isso, que é pegar o primeiro livro de uma série ou de uma trilogia e ler todinho dentro de um próprio mês, mas esse mês aconteceu e foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha feito, talvez eu adote isso pra vida, mas não foi assim, algo tão espetacular ou tão difícil como eu achei que fosse ser, porque ficar muito tempo imerso dentro do mesmo universo, às vezes dá uma ressaca literária que, graças a Deus, não aconteceu. E eu tô falando da trilogia do Castelo Animado, que começa com o Castelo Animado, que é sensacional, tá? É um livro mágico, divertido, rápido de ler, com personagens extremamente cativantes, um universo que a gente quer conhecer mais, então, perfeito. Tá? Foi 5 estrelas. Eu me empolguei tanto, mas tanto, que eu esperava um pouquinho do que eu tinha aqui no segundo, que é o Castelo no Ar, e eu não encontrei nada disso aqui. O personagem principal é chato, e como é narrado por ele, a história fica chata e arrastada. Apesar de ser no mesmo universo, a gente não tem nenhum gostinho dos personagens principais do outro livro. Eles aparecem muito no final e eu só terminei de ler esse livro porque eu tinha a esperança e a expectativa de que fosse ter mais de Sophie Calcifer e o Mago Hall. Não aconteceu. E como eu já tava dentro desse universo mesmo, eu resolvi fazer o quê? Dar continuidade e pegar o último, A Casa dos Muitos Caminhos, que vai apresentar pra gente mais uma personagem, que é a Charmaine. E nesse caso a gente tem a aparição do Hall, do Calcifer e da Sophie um pouco mais do que no segundo livro. Mas a Charmaine é uma personagem muito interessante e a gente se identifica com ela logo de cara, porque ela lê demais e supostamente isso é um grande defeito. Mas também não tem a mesma magia e o mesmo apelo do primeiro livro. Vale a pena ler a trilogia? Vale a pena, mas com as expectativas um pouco mais baixas, tá? Mas leiam, vocês não vão se arrepender, não. E como não podia faltar, como todos os meses anteriores, temos o que? A Agatha Christie com A Extravagância do Morto. É um pouco diferente dos outros livros, tá? Aqui a gente tem um Poirot indo tentar evitar um assassinato. Mais ou menos assim que acontece. E uma cidadezinha muito pitoresca, com personagens muito estranhos, tudo muito bizarro, tá? Pra não encontrar outra maneira de dizer, tá? Aí depois eu li essa maravilha, que é o livro de contos mais recente do Stephen King, que é o mais sombrio, e foi simplesmente um abraço, um voltar pra casa. Fazia algum tempo que eu não lia nada do King que mexesse tanto comigo, tão profundamente. E aqui eu não tô falando de terror, de me dar medo ou susto. Na verdade, eu tô falando de voltar às origens, tá? Voltar a histórias que eu amo muito e ele me presenteou com uma continuação que eu nem sabia que eu precisava, que é com o conto Cascavéis, onde ele traz de volta os personagens de Cujo e o que aconteceu com eles décadas depois do fatídico horror vivido dentro daquele carro e aquele São Bernardo raivoso. E eu li Terror a Bordo, que apesar de parecer não é escrito pelo King, muito pelo contrário, ele foi só organizado pelo Stephen King. Então a gente tem aqui contos que se passam dentro de avião, e que é um dos maiores medos do King, e tudo que pode dar de errado. Lógico, com sobrenatural, terror e tudo mais. Ele pega um pouco da história americana, como Jonestown, e ele traz algumas outras coisas ali pra gente. Tem um conto dele, mas esse conto era inédito,
Então foi colocado aqui e ele tá dentro do Mais Sombrio também, que é o Assistente de Turbulência, que é delicioso, certo? Aí eu dei continuidade a uma série que eu não sei se teremos mais livros, né? A gente tá no terceiro livro de A Camareira, da Anita Prose, que é The Maid's Secret. O primeiro e o segundo livro já foram publicados aqui no Brasil pela Intrínseca. Provavelmente a Intrínseca vai trazer o terceiro livro também, que deve ficar como O Segredo da Camareira ou alguma coisa assim. Mas já não é um livro que a gente tenha tanta investigação, tanto crime. A gente continua dentro dessa história por apego à Molly, tá? A autora não se perdeu, muito pelo contrário. A gente tem uma investigação ali, a gente tem um hotel como plano de fundo de novo, mas chegou num ponto onde o que realmente importa é a vida da Molly, tá? E não realmente os mistérios, ela desvendando crimes e tudo mais. Pode ser que agora que a gente já conhece toda a história da Molly, a autora volte a trazer ela como uma camareira detetive, o que pra mim seria sensacional, seria formidável. Mas se você vai pegar esse livro esperando um crime, uma investigação e tudo mais, talvez não seja algo que você tá procurando, tá? Aí eu li O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Vocês devem estar se perguntando, porque não é algo muito natural na minha vida ler livros assim, mas eles fazem parte de um projeto do Clube Lendo Rainha Christie, que são os extras da rainha. Então a gente tá lendo esse ano um livro escrito por mulher de cada país, basicamente isso. Tem mais do Brasil, mas a gente tem ali de alguns lugares não tão conhecidos, o que tá sendo maravilhoso, tá sendo uma experiência incrível. E aqui a gente tem um choque de realidade muito grande, porque a gente tem uma mulher já ali na casa dos 40, quase 50 anos de idade, casada, com 2 filhos, e basicamente ela descobre, quando ela começa a colocar os seus sentimentos no papel, que a vida dela é ser mãe, esposa e dona de casa. Que seus desejos, seus sonhos, seus anseios, seus sentimentos não são algo a ser levado em consideração. Então é um livro doloroso, mas extremamente necessário. E teve romance, sim. Também é algo que não é muito natural na minha vida, mas sim, eu li romance, que foi Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood, que, mais uma vez, ela mostrou que ela é maravilhosa e ela sabe escrever romance como ninguém. A gente se encanta pelas paisagens, pelos personagens, pelos dilemas e no final das contas a gente torce pra esse casal como se fossem nossos melhores amigos. E pra encerrar foram 2 fantasias, mas fantasias um pouco mais complexas, podemos dizer assim. O primeiro foi uma grandíssima decepção. Ele tem uma sinopse maravilhosa, mas acaba aí, tá? Porque ele não é maravilhoso, muito pelo contrário. É um livro que tem uma ideia maravilhosa, ele tem tudo pra gente amar, certo? Tudo. Que é Os Devoradores de Livro, publicado pela Alta Novel já tem algum tempo. E eu tava muito ansiosa pra conhecer essa história, o que talvez tenha sido o grande problema. Tá? A premissa é basicamente um universo onde as pessoas se alimentam de livros. Mas se alimentam no termo se alimentam mesmo, tá? Não devoram livros como a gente devora. Se alimentam de livros e o começo é muito legal. A gente conhece o universo, a gente se encanta com esse universo e para por aí, porque a autora se perde de uma forma absurda e acaba que a gente não quer mais nem saber. E pra fechar, e que por incrível que pareça, foi o último livro que eu li no mês, O Manual do Magro Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval. É maravilhoso, é o segundo livro do projeto secreto do Brandon Sanderson, e é um chuchuzinho. A gente vai conhecer o Johnny. Johnny simplesmente despenca em uma realidade paralela. Ele não sabe quem ele é, onde ele tá, o que ele tá fazendo ali, como ele foi parar ali. Ele não sabe de absolutamente nada. Ele acorda desmemoriado. E ele tinha levado com ele um manual
da viagem. Porque, sim, é uma viagem possível no universo que a gente tá falando. E ele acaba chegando e esse manual se despedaça, pega fogo e ele não tem mais um manual para tentar entender o que aconteceu com ele. Ele vai achar páginas ao longo da história e aos pouquinhos ele vai se lembrar de quem é e o que tá acontecendo, o que ele tá fazendo ali. Mas nesse meio tempo, ele já causou tanta confusão que agora ele vai ter que dar um jeito de resolver os problemas que ele criou. Então, foram as minhas leituras de julho. Eu li muito mais do que eu achei que eu fosse ler, por falta de tempo, mas antes de ir embora, me conta o que vocês acharam, quais vocês já leram e quais vocês têm vontade de ler, certo? E claro, não esquece de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. Até o próximo!